primeiro contato com o tarô foi em 1999, numa viagem que eu fiz ao sul de Minas, e foi a primeira vez que alguém abriu as cartas para mim. Já foi com o tarô mitológico, que é o que eu uso até hoje. O tarô mitológico ele tem essa conexão com as histórias também. Como eu sou contadora de histórias, foi o baralho com que eu mais me identifiquei até agora. Já tive outros, já estudei outros ao longo desses quase 20 anos, mas é com esse que eu gosto de trabalhar. E eu fiquei encantada com essa pessoa que tinha lido e com as cartas. E nessa mesma viagem eu conheci um astrólogo e tarólogo que veio a ser um grande amigo depois, que ficou como um orientador. Então, quando eu voltei para casa, eu comecei a estudar, querer entender o que era aquilo por conta própria. E ele ia me indicando livros, quando eu tinha alguma dúvida eu perguntava, ele me ajudava a esclarecer, enfim. E daí eu comecei a estudar. E o tarô ele veio como uma conexão, como uma coisa muito fácil, muito natural para mim, né? Minha identificação com as cartas foi muito forte. Comecei a atender, primeiro pessoas próximas, amigos, enfim. Só que no começo começou a me incomodar muito, porque a maioria das pessoas que chegavam estavam muito focadas na previsão, né? O que vai acontecer, quando, como. E eu nunca me senti à vontade para trabalhar com previsões. Na verdade, não tenho nada contra quem trabalha com previsões. Eu, como cliente, já fui me consultar também com pessoas que trabalham, mas não é o meu estilo, não é a minha proposta, não é a minha busca. E qual é a minha busca? A minha busca sempre foi voltada para o autoconhecimento e para uma postura, uma visão de consciência e terapêutica. Então, todas as formações que eu fiz até hoje foram para puxando para essa linha da terapia. Bom, o que eu percebia? Eu percebia que as pessoas muitas vezes chegavam como se os eventos da própria vida fossem determinados externamente. Então, eu quero saber o que vai acontecer, quando e como. Mas não se perguntavam, caramba, por que é que ainda não está acontecendo? Se há alguma coisa que eu quero tanto, que eu tento tanto, por que eu ainda não consegui? O que está travando? Que partezinha minha, de repente, não quer tanto assim que aquilo aconteça? Ou por medo, ou por uma crença, né? Ou mesmo diante de uma previsão. Como é que eu posso me trabalhar para quando aquilo acontecer, aquela oportunidade acontecer, eu poder recebê-la plenamente, viver plenamente aquilo? Então, o meu foco estava mais voltado para a pessoa, né? Para que a pessoa possa se apropriar da sua própria vida, né? Possa se apropriar das suas questões e também resgatar o poder de saber que ela é capaz de construir e mudar a sua história. E que se alguma coisa ainda está demorando a acontecer, ou ainda não está acontecendo plenamente, é importante ver qual é a nossa participação nisso. Porque a nossa participação é a única coisa que a gente pode realmente mudar. Bom, e aí eu continuei, na verdade eu parei um tempinho de mexer com tarô, comecei a mexer só para mim, porque não estava plena a minha forma de atender para mim. E aí em 2001, eu entrei em contato com alquimia, com Jung e com a arte-terapia. E aí foi quando, pela primeira vez, eu vi uma visão que se assemelhava mais com o que eu acreditava. Então, eu vou falar muito resumidamente, porque falar sobre Jung daria, né, dias de vídeo, mas só para tentar organizar sobre o tarô. Jung, ele pesquisou vários sistemas simbólicos, né? Ele pesquisou mitologias de vários povos, histórias, né? Pesquisou astrologia, estudou o tarô, estudou os símbolos da alquimia, estudou vários sistemas simbólicos. E ele começou a perceber algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, em todas as mitologias que ele estudava, ele via que algumas imagens se repetiam sempre nos povos, mesmo em povos que não tinham nenhum contato. É claro que essas imagens se repetiam com roupagem diferente, né? Vestidas por cada cultura. Por exemplo, numa determinada cultura havia uma deusa que representava a grande mãe. Numa outra cultura havia uma outra deusa com outras características, mas que também representava a grande mãe e que tinha características muito básicas, muito parecidas com a deusa do outro povo, né? Ele começou a perceber que
às vezes não era uma pessoa, mas de repente num outro povo, a grande mãe era representada pelo mar, ou por um rio, ou pela própria terra, mas sempre havia uma imagem para a grande mãe, uma representação. E ele começou a ver que isso acontecia com a grande mãe, com o herói e com várias outras imagens que fazem parte da psique humana, né? São imagens com as quais, durante a nossa jornada, toda pessoa entra em contato de alguma forma. E ele começou a chamar essas imagens primordiais, essas matrizes simbólicas que davam origem às grandes mães, aos heróis, etc., em cada cultura, de arquétipos. E começou a ver que, provavelmente, por essas imagens fazerem tão parte do processo humano, né, da jornada da gente, da psique humana na Terra ao longo de tantas e tantas gerações, elas ficaram gravadas no que ele resolveu chamar de inconsciente coletivo. Então, assim como Freud falava que a gente tem um inconsciente pessoal, né, só da gente, Jung trouxe essa noção de um inconsciente de toda a humanidade, onde estariam esses arquétipos, onde estariam as etapas, né, as vivências fundamentais, as imagens fundamentais com as quais a gente entra em contato durante a nossa jornada. Bom, além disso, ele começou a falar sobre um outro conceito que ele chamou de sincronicidade. Então, Jung começou a perceber que o que a gente chama de coincidência nem sempre eram tão coincidências assim, né? Ele começou a perceber que eventos internos às vezes aconteciam ou eram representados fora. Por exemplo, uma pessoa tem um sonho sobre determinado assunto, no dia seguinte ela abre o jornal quando acorda e está lá uma notícia sobre esse assunto, né? Ou alguém pensa numa pessoa, a pessoa liga. E ele começou a explicar que nem sempre isso é coincidência. Na verdade, não existe tanto essa questão de casualidade, né? E que nem todos os eventos também estão ligados por causa e consequência. Mas por quê? O nosso interior e o exterior, eles estão conectados, eles têm uma ligação. Então, o que eu tenho dentro atrai também símbolos fora. Bom, por que eu estou explicando isso? De uma forma muito resumida. Porque o tarô e todos os oráculos trabalham com essa visão, principalmente se a gente vai por uma linha mais terapêutica, da sincronicidade. Então, quando uma pessoa corta o baralho ou tira uma carta, por sincronicidade, essa carta, esse símbolo que está ali, vai trazer como se fosse um espelhamento, né? As cartas são como um espelho do que está dentro da pessoa, do que ela está passando, de que etapa da jornada humana ela está, qual é o drama que está acontecendo ali. Eu vou falar um pouquinho agora sobre como é o tarô, né? O tarô, ele é um baralho. Eu não vou falar muito sobre as origens, porque isso demandaria mais tempo. Ele é um baralho com 78 cartas, 22 cartas que a gente chama de arcanos maiores, que são aquelas cartas com nome, né? Que a maioria das pessoas já ouviu. O diabo, a torre, o sol, a imperatriz, o imperador, o carro, o diabo, enfim, a morte. E as outras cartas correspondem ao que a gente tem no baralho, né? Os 4 naipes. Copas, paus, espadas e ouros. De Ás a 10, e as cartas da corte, que são o pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei. Então, essas 22 cartas principais, os arcanos maiores, eles falam da jornada do homem na Terra. Eles trazem esses arquétipos, para a gente usar os termos de Jung, do que passa cada pessoa na sua jornada, no seu processo de individuação, né, de se tornar um indivíduo, uma pessoa. E os naipes, os arcanos menores, eles falam de uma forma mais prática, mais próxima do cotidiano dessa jornada, mas mais esmiuçada e mais dividida por áreas da vida. Então, um naipe vai falar da parte afetiva, emocional, um outro naipe vai falar de relacionamento, né? O outro naipe vai falar da parte mais mental, intelectual, o outro naipe da parte prática, material, financeira, e outro naipe vai falar sobre essa parte do espírito, do desejo, da vocação, da energia de ação, né? Então, a partir dessa configuração e das tiragens de cartas, o tarô ele acaba servindo como esse oráculo
sincrônico, né, que traz esse espelhamento do inconsciente e do que está havendo, né, no universo nesse momento, né? Quais são as possibilidades que estão no campo da pessoa nesse momento, as dificuldades, os caminhos. Então, esse é o formato do tarô e como ele atua. Quando alguém chega para abrir o tarô e tira a carta, esse tarô, essa carta, ela espelha o que está dentro. Qual é a função disso no processo terapêutico? É como se a gente tirasse o que está no inconsciente, o que está confuso, o que não está sendo entendido, e colocasse literalmente sobre a mesa, né? De uma forma que aí eu vou poder ler o que está acontecendo e ajudar a pessoa a enxergar quais são os mecanismos inconscientes que estão atrapalhando de alguma coisa acontecer, atrapalhando entre aspas, né? O que pode ser mudado, o que precisa ser trabalhado para conseguir o que se quer, para viver de uma forma mais plena? Por que eu estou presa a um padrão e eu não sei sair dele? Com a cabeça eu já entendi o que é para fazer, mas eu não consigo agir. Então, tudo isso vai sendo clareado à medida que vem para as cartas e que a leitura é feita. Além disso, né, ao longo aí desses quase 20 anos, eu fui estudando outras técnicas. Né? Eu cheguei a fazer 4 anos de psicologia, porque eu queria ter uma base maior, né, dessa área também. Eu fiz a formação em alinhamento energético, que ajudou a direcionar melhor minha sensibilidade. Me formei como professora em 2010, se eu não me engano, na primeira turma que teve no Brasil. E essas coisas foram me dando outros instrumentos. Fui trabalhar com contação de histórias, fui estudar um pouco de constelação familiar, enfim. E esses recursos que eu tenho hoje, eu acabo usando durante as consultas. Então, quando o tarot mostra algumas questões e como elas podem ser trabalhadas, se eu sinto que para aquela pessoa seria importante fazer um exercício de constelação familiar, a gente faz. Se eu sinto que seria importante fazer uma outra técnica, a gente faz. Né? Se eu sinto que tem algo que ela pode fazer sozinha em casa para melhorar aquilo, eu vou indicar também. Se eu sinto que seria interessante um floral naquele momento, eu também posso entrar com floral. Então, o tarot terapêutico, ele tem tanto essa parte de poder trazer, quanto os recursos que o próprio terapeuta tem, né, na sua bagagem, para ajudar o cliente. Bom, a diferença fundamental, então, do tarot divinatório para o tarot terapêutico é o foco, né? É o foco na pessoa, no que ela pode fazer e como trabalhar essas questões. É tentar dar mecanismos para que a pessoa possa entender o que está acontecendo e saiba onde buscar, né, formas de ter uma vida mais plena, de agir de uma forma mais livre e consciente.